A minha jornada com o digital começou no ano de 2019, um pouquinho antes, então, daquela questão toda em que nós todos tivemos que ficar em casa, usando máscara, sabe? E o que aconteceu? Eu vim de uma carreira aí de CLT, onde eu trabalhei durante 10 anos como assistente administrativo, e eu queria passar a trabalhar com algo em que eu tivesse liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira. Isso era tudo o que eu queria. Então, quando eu vi essa proposta, eu achei aquilo incrível. Porém, eu cometi muitos erros que fizeram com que eu demorasse muito para ter resultados aqui no digital. Neste vídeo, então, eu vou te falar quais foram os erros que eu cometi para que você não cometa os mesmos erros. Eu vou te falar também aqui nesse vídeo o que foi que eu fiz que fez com que eu ganhasse dinheiro de maneira mais rápida, que fez com que eu tivesse esse resultado financeiro de maneira mais rápida, e o que eu resolvi fazer, então, agora, atualmente. O primeiro erro que eu cometi, então, foi acreditar na promessa de que seria fácil. Sim, trabalhar com o mercado digital, mesmo que você tenha vindo de uma carreira CLT, mesmo que você nunca tenha empreendido, é algo simples, porém não é fácil. E por que não é fácil? Não vou te dizer que não é fácil pela questão do que você tem que aprender, porque aprender algo novo sempre, leva um certo tempo, mesmo que seja simples, não vai ser fácil, tá? Mas o que acontece? Simplesmente você aprender e colocar em prática aquilo ali, por exemplo, quando alguém te passa um método, um passo a passo, e você segue à risca aquilo, de certa forma, sim, aquilo teria que ser fácil, simples, porque é só você replicar aquele conhecimento, replicar aquilo que foi passado para você. Mas o que acontece é que nós viemos, então, de um mundo onde nós éramos empregados, nós fomos ensinados, assim, desde a escola aí, a seguirmos ordens, ok? Um passo a passo ali que nos foi colocado. Então, quando nós resolvemos empreender, a primeira coisa que nós precisamos mudar em nós mesmos é a nossa mentalidade. Então, não é que o método em si seja difícil, aprender ali o passo a passo seja difícil. A nossa mentalidade não está de acordo com uma pessoa empreendedora, isso torna o processo mais difícil. Então, uma coisa que era para ser simples acaba se tornando uma coisa penosa, uma coisa que nos traz muitas frustrações, porque nós não conseguimos atingir aquele objetivo que deveria ser atingido de maneira simples por causa da nossa mentalidade. Então, vir com essa mentalidade de que vai ser fácil é errado, porque nada na vida é fácil, tudo vai exigir um certo esforço, e quando nós não viemos, então, com essa mente aberta, com essa mente preparada, de que nós vamos sim ter que passar por um processo, que esse processo, por mais que ele seja, então, simples, ele não vai ser fácil, porque você vai precisar sim passar por vários processos, tanto na parte pessoal, como também em processos novos que você vai ter que aprender. Então, esse foi o meu primeiro erro, achar que seria fácil. O segundo erro que eu cometi foi investir em muito conhecimento, investir em vários cursos, achando sempre que eu precisava de mais e mais, quando, na verdade, eu deveria investir, então, em me capacitar como pessoa, desenvolver, então, ali os meus bloqueios e também investir, então, os meus recursos financeiros em coisas necessárias para o meu trabalho. Tudo do qual nós vamos trabalhar, nós precisamos investir em recursos que são necessários para aquele nosso trabalho. Por exemplo, se eu quero gravar vídeos, eu preciso, então, assim que possível, assim que começar a entrar uma renda, eu preciso investir no quê? Em um celular que tenha uma boa câmera, ou então numa câmera, também num microfone. Eu preciso começar a investir em coisas que possibilitam com que o meu trabalho fique melhor. Eu demorei muito tempo para entender isso. Então, ao invés de eu investir o dinheiro que entrava em coisas que realmente eu ia ajudar a alavancar o meu trabalho, a fazer com que o meu trabalho ficasse melhor, não, eu continuava investindo em mais cursos, achando o tempo todo que eu precisava de mais conhecimento. O que, na verdade, não era real. O conhecimento eu já tinha um método, eu já tinha um passo a passo, porém, eu achava que o que eu precisava era demais. Nós nos iludimos achando que nós ainda não temos o conhecimento suficiente, quando, na verdade, nós não estamos dispostos e ainda não estamos preparados psicologicamente. Não somos pessoas ainda maduras o suficiente para colocarmos em prática aquele método de maneira disciplinada. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos, então, todos os nossos recursos em mais cursos, e mais cursos, e mais cursos, que de certa forma faz com que nós ficamos escondendo a nossa falta de capacidade de fazer o que precisa ser feito. Porque sim, não vamos nos iludir que o que realmente falta é a capacidade. Nós precisamos nos desenvolver pessoalmente,
nos tornarmos, então, uma potência para que, de fato, nós consigamos fazer o que precisa ser feito. Não, nós não precisamos de mais um curso. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós já aprendemos, ok? Como eu já falei aqui no início sobre a questão dos bloqueios, muitas vezes são os nossos bloqueios que não nos deixam fazer o que precisa ser feito e nós ficamos colocando a desculpa de que nós precisamos de mais um conhecimento que, na verdade, nós já temos. Então, você fica pulando de galho em galho, de curso em curso, e você vê que dentro dos cursos, de maneira geral, os conteúdos são os mesmos. Só são falados de maneira diferente. Você percebe que, na verdade, é você que fica aí procrastinando, fica deixando para depois, porque você não está tendo coragem de colocar em prática aquilo que deveria. E então, esses recursos que você deveria estar investindo na sua empresa, que sim, você tem que pensar como uma mentalidade empreendedora, você fica colocando em mais cursos. Então, o terceiro erro é isso que eu acabei de falar aqui. Ter uma mente empreendedora. Entender que agora você não trabalha mais para uma pessoa, você precisa ter uma mentalidade empreendedora. Então, eu tive essa dificuldade. Eu não conseguia ver o meu negócio como negócio. Eu via, na verdade, como um hobby. E, ao mesmo tempo, também, a sensação que eu tinha é de que eu precisava que alguém tivesse me dizendo o tempo todo o que fazer. Ou seja, a mentalidade continuava sendo aquela mentalidade de uma empregada. Então, eu volto a dizer que grande parte da falta de resultados é a mudança de mentalidade. Enquanto nós não conseguimos desenvolver essa mentalidade empreendedora, entendendo que nós somos responsáveis por fazer o que precisa ser feito, não tem como haver resultados. O quarto erro é não ser disciplinada. Não ter um plano e não seguir esse plano. Eu sempre tive muita dificuldade em manter uma disciplina comigo mesma em questão do meu próprio negócio. Então, por ver como um hobby, eu pensava o seguinte: primeiro, eu como sou dona de casa, sou mãe, esposa, então eu faço tudo em casa. Eu sempre achei muito chato ter ter horários para tudo, fazer tudo de maneira já traçada. Esse horário você vai fazer isso, esse horário você vai fazer aquilo. Então, isso dificultou demais, porque eu fazia tudo ao mesmo tempo e isso não funciona. Por quê? Porque o tempo todo eu acabava sabotando uma coisa ou outra para fazer a outra. Então, eu parava no meio do serviço da casa para fazer algo do negócio. Eu parava no meio do negócio para fazer algo da casa. E claro que existem sim acasos, existem coisas no meio da nossa rotina, né, trabalhando em casa, que nós não conseguimos controlar, mas nós precisamos sim já ter ali um plano traçado, saber os horários que nós vamos fazer as coisas para que isso funcione. Se eu não conseguir me organizar dessa maneira, não vai funcionar. Por quê? Porque eu vou fazer quando dá, se der, e no fim do dia, quando você vê, você não conseguiu fazer o que precisava ser feito e você vai ficar, então, frustrada e se cobrando por isso. E você pensa, no outro dia eu vou fazer, e a sua rotina começa da mesma maneira. Então, se você não tiver uma rotina programada, sabendo exatamente o que você vai fazer quando acordar, o que você vai fazer depois, você acaba que você não faz e o seu negócio sempre acaba ficando de lado. É necessário lembrar que o seu negócio é um negócio e ele precisa, sim, de prioridade. É necessário entender as prioridades em cada horário. Eu, como dona de casa, então, e mãe, eu prefiro deixar, então, o horário da manhã para minha casa, porque a minha filha estuda à tarde. Então, à tarde é o horário que hoje eu disponibilizo, então, para a questão do meu negócio. Eu preciso entender que eu vou fazer a maior quantidade de tarefas da casa, então, ali pela manhã, para que na parte da tarde eu tenha esse tempo livre para a rotina do meu negócio. O quinto erro é me preocupar com o que os outros vão pensar sobre mim. O que as pessoas vão pensar sobre o que eu estou fazendo aqui no digital? O que as pessoas vão pensar quando elas olharem um vídeo que eu estou falando alguma coisa? Elas vão achar que tá ruim, elas vão achar que eu tô querendo aparecer, elas não vão entender o que eu tô fazendo. Isso é um grande erro. E isso, é claro, demonstra uma falta de identidade, porque quando você não sabe quem você é e o que você quer com aquilo que você está fazendo, você vai ficar se preocupando com o que vem de fora. Agora, quando a gente sabe, sim, o que a gente está fazendo, que aquilo é um negócio, que a gente tem um ideal, que a gente sabe onde a gente quer chegar com tudo aquilo, que os outros falam, deixa de ter importância. Então, esse é um erro muito grande. Então, foi necessário primeiro que eu encontrasse a minha identidade, entendesse realmente quem eu sou e quem eu não sou, porque eu estou fazendo isso, para que então eu parasse de me preocupar com o que a pessoa que está ali do outro lado está pensando sobre mim, porque o meu propósito é muito maior do que me preocupar com o que a pessoa está pensando sobre mim. As pessoas que eu quero impactar, as pessoas que eu quero, então,
Servir é muito maior, pensar sobre isso é muito maior do que ficar pensando sobre o que uma outra pessoa está pensando sobre mim, sobre como eu estou falando, sobre o que eu estou fazendo. Entende? O sexto erro é esperar que tudo esteja perfeito para começar, para que então eu possa ter o meu negócio, para que então eu possa servir. Enquanto nós esperamos que tudo esteja perfeito, nós não saímos do lugar e nós nunca vamos colocar o nosso serviço aí então à disposição. É um erro muito grande esperar que tudo esteja perfeito. Veja, hoje eu resolvi vir gravar esse vídeo de maneira intencional aqui no quarto da minha filha. Veja que ali atrás tem algumas figurinhas coladas na parede, a parede é rosa. Tem uma luminosidade boa aqui da janela do quarto dela e eu resolvi de maneira intencional vir gravar aqui. Por quê? Porque não precisa estar perfeito. O que importa, de fato, é a mensagem, o que eu venho trazer aqui para você. É claro que você tem sim que buscar sempre o melhor, estar entregando sempre o melhor e dar o melhor que você tem. Mas se você acha que ainda não está perfeito, não tem problema. Entregue o melhor que você tem hoje. Então, esses foram 6 erros que eu cometi na minha jornada aqui no digital, desde lá de 2019. Eu procuro estar sempre, sim, avaliando, me analisando para ver se eu não estou cometendo esses mesmos erros. Então, nós precisamos estar muito conscientes sobre esses erros que nós estamos fazendo para que a gente não fique cometendo eles o tempo todo e não consiga sair do lugar, então não consiga ter resultados. E como eu te disse aqui no início do vídeo, eu vou te dizer agora, então, o que fez com que eu tivesse resultados de maneira mais rápida aqui no digital. Eu já começo dizendo que resultados, para mim, não é somente a questão financeira, ok? É claro que o resultado financeiro é muito importante, ninguém vai trabalhar de graça, ok? Todo mundo trabalha, assim, esperando ter um resultado financeiro. Porém, resultado para mim, principalmente quando nós estamos começando, se trata também de você conseguir fazer aquilo do qual você se comprometeu em fazer, você conseguir ter esses resultados. Por exemplo, conseguir fazer as postagens que você quer fazer nos horários que você se comprometeu ou nos dias que você se comprometeu, conseguir manter uma disciplina, conseguir manter uma constância, conseguir atingir ali os números de inscritos, seguidores que você gostaria de ter, que você precisava ter, o que você almejava ter, ok? Conseguir atingir as suas metas, não importa qual for a meta, mas se você conseguiu atingir, isso já é um resultado. Conseguir desenvolver alguma coisa em você que você queria muito, por exemplo, a comunicação. Todas essas coisas são resultados, mas se tratando então de resultado financeiro, o que me trouxe resultado financeiro de maneira mais rápida aqui no digital foi trabalhar com serviços. Eu comecei como afiliada, fiquei muito tempo ali tentando, não deu muito certo, eu tinha vergonha de vender, eu tinha vergonha de oferecer o produto. Então, como eu falei, eu tive que trabalhar muito dentro de mim para que eu conseguisse, então, fazer o que precisava ser feito. E como eu entendi que assim não estava dando certo, eu resolvi pegar tudo aquilo que eu já tinha aprendido e começar a prestar serviços com isso. E isso deu muito certo, a prestação de serviços é algo muito bom, algo que dá muito certo sim, só que para isso você precisa já ter então, aí, aprendido algumas coisas para que você possa prestar serviço para outras pessoas. E hoje em dia, então, como eu te falei que eu ia dizer o que eu estou fazendo hoje, hoje eu resolvi que vou focar mais, então, aí no YouTube, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu já consegui, então, aí atingir o número de inscritos necessário para monetização, porém, eu ainda não atingi as horas. E agora eu decidi que vou focar realmente maior parte do meu tempo a produzir vídeos aqui no YouTube para ajudar, então, outras pessoas aí que querem crescer aqui no digital. Eu já tenho vídeos aqui no canal de passo a passos, então, para ajudar pessoas que querem, sim, divulgar aí os seus conteúdos, seja para o seu próprio negócio, seja para o negócio de outras pessoas, então aí fazendo serviços, ok? Já tem alguns passo a passos aqui que eu ensino. E também eu ajudo na questão do desenvolvimento pessoal, então eu uni essas duas coisas, ok? A questão de ajudar a pessoa, então, aí com os passo a passos aí que podem ajudar ela a divulgar o seu serviço ou de outras pessoas. E também no desenvolvimento pessoal, porque ele é sim algo importantíssimo para quem quer, então, ter um negócio aqui no digital, para quem quer fazer mesmo uma renda extra. É importantíssimo, sim, se desenvolver pessoalmente. Um grande propósito na minha vida é, sim, ajudar mulheres, porque ajudando mulheres, eu ajudo famílias, mas, é claro, esse conteúdo também aí, ele pode ajudar, sim, tanto homens quanto mulheres, porém, o meu foco, sim, é mais nas mulheres, ok? Então, se você gostou desse conteúdo aqui, deixa um like aqui pra mim. Me conta aqui nos comentários se você tem cometido algum desses erros. E fala também se você gostou desse conteúdo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação, porque assim, toda vez que eu postar um conteúdo novo por aqui, você vai receber a notificação. E nós nos vemos, então, no próximo vídeo. Até mais!